gente já falou de Jesus como profeta, foram 2 mensagens de Jesus como profeta, e hoje você vai aprender como Jesus aqui na terra exerceu o ofício do sacerdote. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Isso não é pleno, como diz a minha esposa? Então, mano, você tem que ficar muito esperto. Se você perdeu outras mensagens, você também pode entrar aí no canal do Multi e você pode assistir a nossa série, beleza? Na semana que vem provavelmente vai ser o season finale e depois disso, na verdade eu estou gostando tanto de pregar essa série que eu acho que eu vou esticar ela, eu não sei ainda, eu não vou dar spoiler porque vai que eu estico ela, né? Vai que eu faço igual o pastor Domingos e prego uma série de 13 mensagens, 14, 20 mensagens, não sei. Bom, eu vou orar, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 10, eu falava esse mas quando a igreja estava lotada, que os meninos estavam meio assim, depois do challenge normalmente, que aí eles estavam fritando, eu falava, mas! E aí eles assustavam e paravam e prestavam atenção, não é verdade? Infelizmente, a igreja ainda não pode estar lotada de adolescente, porém eu tenho certeza que a sua casa está cheia da presença de Deus. Dá um amém no seu lugar aí, um glória a Deus, um aleluia, entendeu? E você vai abrir a sua Bíblia em João capítulo 10, beleza? João capítulo 10. Alguém? Ô Lucão, me dá um gás no meu retorno aqui, por favor, só para hoje minha voz está meio fraca hoje. João, capítulo 10, versículos 14 até o versículo 18, beleza? Nós vamos ler do 14 até o 18, ok? Eu sou o bom pastor, obrigado, nossa, minha voz agora veio, hein? Rapaz, agora sim. Eu sou o bom, nem parece que minha voz está cansada. Eu sou o bom pastor. Jesus falando, amém. Um salve para a galera aqui do celular, aí, excelente. Eu vou retomar aqui, espero que não tenha saído o toque do celular aqui no meu microfone. Por favor, pessoal dos bastidores, coloquem seu celular no silencioso em nome de Jesus. Vou tomar aqui, vou retomar na verdade. Jesus falando, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. Atenção, olha a chave aqui, ó. Chave número 1. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Dá amém aí em nome de Jesus. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Chave número 2. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai me ordenou. Presta atenção, porque isso aqui é muito louco. A primeira parte que a gente leu aqui, a partir do versículo 14, onde Cristo fala que Ele é o bom pastor, a gente colocou aqui, eu coloquei no sermão, mas para contextualizar o que está acontecendo aqui. Jesus Cristo está ensinando o povo, Ele está falando, Ele está se apresentando em João capítulo 10 como o bom pastor. Mas o centro dessa mensagem, pode ser que seja para uma outra mensagem, mas o centro dessa mensagem nesse texto não é Cristo se apresentando como bom pastor, mas é a segunda parte, quando Ele fala que ninguém tira a vida dele, mas que Ele a deu, que Ele mesmo, olha só, o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Aqui está o centro da nossa mensagem, e eu quero falar sobre isso, sobre Jesus Cristo se entregando. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu vou lembrar aqui com vocês, afinal de contas, relembrar é viver, e eu fui parte de Kings Kids, de Jocum, e a gente ama Jocum, a gente ama essa parada toda, mas a Jocum popularizou no Brasil uma ideia, / teologia, através de seus teatros, de seus evangelismos, onde nessa teologia diz o seguinte, que foi o diabo que colocou Jesus na cruz, né? Todo mundo já assistiu esse teatro, na verdade, onde Jesus está lá, e aí ele está fazendo milagre e tal, só que chega o momento dele morrer, vem o diabo, aí eles vestem um adolescente, né, com roupa, eu já fui esse cara, aí veste assim, bota uma capa preta, é interessante pensar, né, o demônio de capa, enfim, aí veste com uma capa e tal, ele vem assim, e aí ele
dá uma risada, uma gargalhada, e ele prega Jesus na cruz. E aí depois, quando Jesus sai da cruz, Jesus dá tipo um golpe assim, a ult de Jesus, né? Tum. E aí quando Jesus dá a ult, ele se joga assim, e depois Jesus sai o vencedor. É claro que a gente sabe que Jesus é sempre vencedor, sempre foi, sempre será o vencedor. Porém, não foi o diabo que colocou Jesus Cristo na cruz. Foi o próprio Deus. O próprio Jesus se colocou na cruz. Nós já pregamos sobre isso. Então esse é o centro da mensagem de hoje. Jesus Cristo se entregando como sacrifício. Aí você pode falar, mas Davi, porque você sabe que eu tenho essa habilidade, eu tenho essa skill de prever perguntas, é uma skill minha. Aí você pode falar, mas Davi, pode não, você já falou, mas Davi, você não falou que você ia falar sobre Jesus exercendo o ofício sacerdotal? O que é que isso tem a ver? E eu te respondo que tem tudo a ver. Porque o sacerdote no Antigo Testamento, ele era responsável por oferecer os sacrifícios ao Senhor Deus para perdão dos pecados. A gente sabe que no Velho Testamento, Deus deu uma direção para que o povo tivesse os seus pecados perdoados, eles tinham que oferecer sacrifício de animais. E quem era responsável por cuidar desses sacrifícios, existia toda uma logística complexa dos sacrifícios. Também não é o nosso centro aqui dessa mensagem, mas lá no Velho Testamento, no tabernáculo, existia toda uma logística entregue por Deus, para que o povo, separados por tribos, oferecessem os seus sacrifícios. E quem cuidava dessa logística, e quem cuidava dessa parada toda dos sacrifícios, era o sacerdote. O sacerdote, além de oferecer os sacrifícios, ele também, ali naquele momento, ele intercedia pelo povo, e ele representava o povo diante de Deus. E é interessante, porque dentre os sacerdotes, silêncio no backstage aqui por favor, obrigado. Dentre os sacerdotes, existia o líder dos sacerdotes. E esse líder dos sacerdotes, ele era o sumo sacerdote. Esse mano, ele tinha uma responsa maior. Por quê? Veja bem, o tabernáculo e depois o templo, eles tinham umas separações. Então, as tribos ficavam em volta, tinha o pátio do templo, depois tinha o lugar santo, onde só os sacerdotes entravam no lugar santo, mas depois do lugar santo, presta atenção porque isso vai ser importante para a pregação, meu jovem. Depois do lugar santo existia um véu, e aí após esse véu, ali era o quê? Era o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. E nesse lugar, ali onde estava a Arca da Aliança, nesse lugar, a Arca da Aliança representando ali a presença de Deus, no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, ok? Detalhe, vale a observação que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano, existia toda uma preparação para que ele entrasse lá, e ele tinha que vigiar, ele tinha que orar, ele tinha que fazer jejum, tinha toda uma preparação, porque ele não poderia entrar em pecado. Caso o sumo sacerdote entrasse no Santíssimo Lugar em pecado, ele morria. É por isso que o sumo sacerdote, ao entrar no Santíssimo Lugar, ele entrava amarrado pela perna. E essa perna tinha um guizo, um sino, um negócio que fazia barulho enquanto ele se movimentava. Caso esse guizo parasse de fazer barulho, o pessoal falava, provavelmente nosso sumo sacerdote morreu. E eles puxavam o cara por essa corda, porque ninguém poderia entrar lá para tirar o corpo. Então, essas eram algumas das funções dos sacerdotes no Antigo Testamento. Vale também lembrar que os sacerdotes, eles eram responsáveis por vários serviços do templo, e eles deveriam ser da tribo de Levi. E é daí que vem o termo levita. Não é verdade? Engraçado. Uma vez, alguém falou para mim, foi engraçado isso, mano. Mas alguém falou para mim assim, de uma forma bem arrogante, bem soberba. Logo quando eu cheguei aqui na igreja para liderar o multi, alguém falou assim, Davi, você tem que me colocar no ministério de louvor, porque eu sou
um levita. Eu falei assim, é mesmo? Eu não sabia que você era judeu não, meu filho. E aí ele ficou todo desconcertado, assim, sem graça, mas enfim, vale a pena lembrar dessa história, porque levita é um termo completamente tirado de contexto na cultura gospel brasileira. Voltando! Então, os sacerdotes ofereciam o sacrifício para perdão dos pecados. Agora, deixa eu te falar um negócio. Era impossível, na antiga aliança, veja bem, era impossível que na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, no período sacerdotal, que esse método fosse eficaz para o perdão dos pecados de toda a humanidade. Porque nem todos os bichos que existem no mundo, se fosse sacrificado, e seria suficiente. Não teria como, não teria solução. O sacerdote, ele era, sim, escolhido por Deus, mas ele não era perfeito. Ele tanto não era perfeito que ele oferecia sacrifícios em perdão dos pecados, para perdão dos pecados do povo e dos dele, porque ele também pecava. E era impossível, nos modos do Antigo Testamento, que isso perdoasse os pecados da humanidade. Não tinha como. Porque a humanidade continua pecando constantemente. Para que houvesse salvação, precisaria existir o sacrifício perfeito. E nenhum ser humano da terra seria capaz de oferecer o sacrifício perfeito. E, glória a Deus, graças ao Senhor Deus, Ele enviou seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus não só foi o sacerdote que ofereceu o sacrifício perfeito, como foi o próprio sacrifício. Hebreus, capítulo 10, versículo 4, nos diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. O sacrifício que Jesus ofereceu foi perfeito e definitivo. Vamos ler aqui Hebreus, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 26 até o versículo 28. É de um sumo sacerdote como ele, Jesus, que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu Filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Dá uma glória a Deus no seu lugar, um aleluia. Meu irmão, o livro de Hebreus é maravilhoso. Se você quer saber mais sobre Jesus Cristo e esse sacerdócio superior, você precisa ler o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é uma chave para que a gente compreenda as questões do Antigo Testamento. Mas, voltando, então, você já aprendeu quais eram as funções do Antigo Testamento, você já entendeu que Jesus ofereceu o sacrifício perfeito, e além de Jesus ter feito tudo isso, Jesus nos aproxima continuamente do Senhor Deus. Não é corona não, é só minha voz fraca mesmo. Vamos lá. Veja bem, os sacerdotes, como eu já falei, eles não somente apresentavam o sacrifício, como eles também representavam o povo diante de Deus. Mas Cristo é infinitamente superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, porque Cristo, Ele não só nos representa diante do Senhor Deus, como Ele nos aproxima e nos coloca na presença de Deus continuamente. A gente não precisa mais de um templo em Israel, para que as pessoas oferecessem sacrifício, e para que eles fossem adorar a Deus, eles precisavam ir ao templo. Nós não precisamos mais de um templo em Israel, porque agora você é o templo. Isso não é louco? Você não precisa mais de um sacerdote, de uma ordem especial, para interceder por você, para mediar o seu relacionamento entre você
e Deus, você não precisa mais disso, porque agora o sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, te aproximou do Senhor Deus, te trouxe para perto, e agora nada pode te separar do amor de Deus. No momento em que Jesus estava lá na cruz, o véu do Santíssimo Lugar se rasgou. O que significa isso? Significa que agora não existe mais separação. Significa que agora não é mais... Lembra que eu falei? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá no Santíssimo Lugar, cordinha no pé. Agora isso não existe mais. Nós não precisamos disso mais, porque agora o Santíssimo Lugar é você. Se você entrega a sua vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados, se você se batiza, o Deus Todo-Poderoso habita em você, envia o Espírito Santo dele para habitar em você. Então a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, agora ela é como se ela... Não, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ela não está... A gente não sabe mais onde está a Arca, na verdade. Nem o filme do Indiana Jones descobriu muito bem. Mas, agora, é como se você fosse o Santíssimo Lugar. E como se aquela Arca da Aliança lá, que representava a presença de Deus, agora a presença de Deus está em você. Você já parou para pensar o quão isso é poderoso? Porque o divino... certo? O divino, o Deus Trino, Todo-Poderoso, enviou o Espírito dele para habitar em você. Não existe mais separação entre você e Deus. Meu irmão, isso é poderosíssimo demais. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o 22. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, que é Jesus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Glória a Deus, glória a Jesus. E por fim, nós já falamos aqui que Jesus nos aproxima continuamente de Deus. Afinal de contas, Ele está diante de Deus e Ele está diante de Deus intercedendo por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive para sempre interceder em favor deles. Eu li ao contrário. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Agora eu li certo. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar, meu irmão? Jesus, quando exerceu seu ofício sacerdotal, Ele resolveu o BO. Jesus pagou a nossa dívida de pecado, como nós já pregamos sobre isso, e agora não existe mais separação entre você e Deus, porque Jesus foi o sacerdote perfeito. Os sacerdotes que vieram antes de Jesus, eles tinham falhas, eles eram humanos como nós, mas Jesus era 100% humano, 100% Deus, e Ele viveu a vida que nós jamais poderíamos viver, a vida perfeita, sem pecado, sem falhas, e hoje nós nos reconciliamos com o Senhor Deus, por causa daquilo que o sumo sacerdote supremo fez por mim e por você. Então, eu quero concluir voltando lá para o versículo de João que nós lemos, onde nós sabemos que Jesus fala que ninguém tirou a vida dele, mas Ele mesmo a deu. Jesus Cristo entregou a sua vida de forma voluntária. Jesus Cristo entregou a sua vida de forma substitutiva. Jesus Cristo fez o caminho, criou o caminho para nós, nos reconciliou, nos lavou, foi o sacerdote perfeito e ainda é. E hoje Ele está sentado à direita do Pai, no lugar de honra, intercedendo por nós. Quando alguém falar, eu pago o preço pela sua vida, fale para ele assim, não, quem pagou o preço pela minha vida foi Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou o preço pela minha vida. Jesus Cristo se fez sacrifício por mim. Ofereceu a si mesmo.
se humilhou, mas hoje está exaltado e será ainda mais exaltado na sua segunda vinda. Feche os seus olhos no seu lugar. Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por mais uma sexta-feira. Obrigado, Deus, por mais um multi. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Jesus para ser o nosso sacerdote perfeito, Pai. Sacerdote não segundo uma ordem humana, mas segundo o teu coração, Pai. Segundo os teus desígnios, cumprindo com a tua justiça, Deus. Somos gratos a Ti, Pai, por Teu Filho Jesus e pelo livre acesso à Tua presença. Sabe, talvez nesse tempo de quarentena, você está se sentindo distante de Deus, porque provavelmente você se distanciou realmente. Talvez você não está mais andando na presença. Talvez você não está mais acessando o Santíssimo Lugar. Mas deixa eu te dizer algo. Jesus Cristo te ama e Ele te chama de volta. Jesus Cristo te chama hoje de volta, para que você jamais deixe de andar na sua presença. Existe perdão para os seus pecados. Talvez você possa estar olhando para você agora e falando assim: mas Davi, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu faço, você não sabe como foi a minha semana, você não sabe as minhas atitudes. Realmente eu não sei, mas Jesus sabe. E ainda assim Ele te ama, porque quando Ele deu a sua vida, Ele a deu por você e por amor a você, para que assim Ele glorificasse o Pai. Jesus levou os seus pecados, levou as suas falhas. Existe perdão para você, existe saída sim para a sua vida. Talvez você veio uma, duas vezes no multi, nunca compreendeu muito bem quem é Jesus. Mas hoje, esse Jesus te chama, te convida para um relacionamento, te oferece a salvação de graça. De graça. Entregue sua vida para Jesus nessa noite. Nós oramos por milagres, nós cremos em sinais e maravilhas, mas deixa eu te falar um negócio, meu irmão. O maior milagre que pode acontecer na sua vida é o milagre da salvação. O maior milagre que pode acontecer na sua vida é o milagre da conversão. E tudo isso te foi oferecido por Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito. Comece a orar no seu lugar, comece a louvar Jesus.